Então, hoje, o tema da minha palestra é como que você consegue construir uma arquitetura de software sustentável. E acho que o primeiro ponto legal que a gente discutir é por que a gente precisa falar sobre arquitetura, né? Então, é muito importante a gente notar que quando você tem um código que é altamente manutenível, que é muito fácil de dar manutenção nele, você vai ter como consequência baixo débito técnico, porque a gente quer ter aplicações que sejam simples e fáceis de trabalhar. Então, no momento que você tem uma manutenção que seja fácil, você vai diminuir seu débito técnico. Não faz sentido você manter um débito técnico se é simples de você fazer mudanças dessa aplicação. O outro ponto é que a arquitetura do nosso sistema ela é primordial para a gente conseguir conversar sobre ele. Então, quando a gente vai conversar com outros stakeholders, se você não entende como é que funciona a arquitetura do seu sistema, você não consegue ter essa conversa. Porque, normalmente, já é uma conversa que você faz mais alto nível, você está conversando com outras pessoas do time, eles não querem saber os detalhes. Então, se você tem uma arquitetura clara, bem definida, você vai ter um entendimento, negociação, tudo vai ser mais simples na sua equipe. Então, a arquitetura é muito legal nesse ponto também e vai te ajudar a tomar melhores decisões. Cara, eu entendo o que acontece lá, então é muito mais simples eu tomar as decisões para resolver as coisas de um jeito mais eficiente. E também é legal pensar que quando a gente vai começar um projeto, tipo, cara, vou criar lá o meu repo, começar um projeto do zero, as primeiras decisões que a gente toma normalmente são relacionadas à arquitetura. Então, como é que eu vou arquiteturar esse projeto? Quais vão ser as pastas? Onde que vai o arquivo X, o arquivo Y? Então, percebam que as primeiras coisas que a gente está fazendo no nosso código já vão ser reflexos da arquitetura, só que são as primeiras coisas. Se eu não parar para pensar hoje, amanhã isso vai ser um problema. Então, se você não pensar na arquitetura no começo, você vai criar um software que vai ser muito mais difícil de dar manutenção no futuro. Então, mesmo que sejam as primeiras decisões que você toma, pense nela com cuidado, porque depois vai ser muito mais difícil de mudar. E manutenção é um termo que você vai... É um long term, né? Não é uma coisa que você tem hoje. Então, nossa, comecei um projeto hoje no Git, só tem eu de desenvolvedor, e aí você fala, cara, está super fácil dar manutenção, só eu trabalho nesse projeto. Então, você não tem... quando você está começando, você não tem essa visão do quão importante é. Porque é um projeto novo, você tem poucos desenvolvedores na equipe. Então, é muito fácil. Vai ser o primeiro framework que eu vou implementar, vai ser a primeira library que eu vou adicionar. Tudo parece muito simples, porque são as primeiras coisas. Então, normalmente, você só percebe que um software está difícil de dar manutenção quando ele já está grande. Então, por isso que a gente fala que ele é um conceito de longo termo. Não é uma coisa que você vai sentir impacto no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, quando você tem 2 desenvolvedores. Não. Você vai sentir impacto quando esse projeto crescer. Mas com o tempo passando, as coisas ficam mais difíceis. Então, você descobre um bug na sua aplicação, que, na verdade, ele pode significar a refatoração da sua arquitetura. Você fala, cara, para eu resolver isso, é muito complexo. Então, por isso que, desde o início, a gente tem que ter isso como visão para pensar nesses problemas. Legal. Então, eu falei por que a gente tem que falar de arquitetura. Agora, eu vou falar um pouco também nessa palestra de arquitetura hexagonal, que é uma arquitetura que a gente fala de camadas. A ideia dela é prevenir a infiltração da lógica de infraestrutura, de código da aplicação nas suas regras de negócio. Então, a base da arquitetura hexagonal é essa, você prevenir a infiltração de códigos que não fazem parte do seu domínio no seu domínio. Então, coisas mais técnicas, elas ficam, o domínio fica protegido e as coisas mais técnicas ficam na parte mais externa. A ideia é que, quando você faz isso, você consiga diminuir a complexidade de fazer alguma manutenção no seu código, porque as coisas estão divididas. E eu também vou falar sobre testes, e eu quero falar por que com testes você também ganha facilidade de manutenção, como você tem mais segurança na hora de mexer no seu código, porque se você fez alguma besteira, aquele teste que estava escrito vai falhar. Então, como eles te dão segurança, como que ele te ajuda a modificar um código legado, que não é mais seu. Então, eu vou falar um pouco sobre testes. E, por último, eu vou falar um pouco sobre o paradigma funcional, que ele começou a ser... Ele é um paradigma, foi um dos primeiros a ser criados, mas ele só começou a ser muito mais adotado ultimamente. Então, a gente ainda tem algumas dúvidas sobre os conceitos dele, por que ele é bom, por que ele não é. Então, eu vou falar um pouco sobre esses conceitos, funções puras, código que é fácil de ser composto, fácil de ter testado. E a ideia é que vocês saem dessa palestra entendendo como que a arquitetura hexagonal, programação funcional e testes podem te levar a ter uma arquitetura de código que seja sustentável. Já me apresentaram, mas só para falar de novo, meu nome é
Carolina, eu me formei em Ciência da Computação pela UFSCar, em Sorocaba. Hoje eu trabalho no Nubank. Se alguém quiser conversar sobre café, corrida, livro, é o que eu mais gosto de conversar, então podem me chamar para conversar, gente. Legal, então vamos começar falando um pouco sobre arquitetura hexagonal. Vamos começar por ele. Qual que é a ideia? Uma das principais ideias dela é que você consegue executar o código que tem dessa aplicação por diferentes atores. Então, você vai conseguir executar por humanos, por casos de teste e por scripts. Então, sempre todos os atores sabem como executar a sua aplicação. Ela está pronta para ser executada de qualquer forma, por qualquer entrada. E ela pode ser testada em isolamento. Então, os serviços externos da sua aplicação, você não precisa deles para conseguir testar. Então, ela não depende do banco de dados, ela não depende de servidor externo. Quando você for testar, você vai conseguir testar em isolamento. Então, esse é um dos princípios da arquitetura hexagonal. Qualquer ator consegue executar o código da sua aplicação de maneira simples, e os testes você consegue fazer em isolamento, porque você não vai bater realmente no seu banco de dados, você não vai realmente chamar um outro serviço para fazer os seus testes. Então, aqui a gente tem a ideia do hexágono. Um outro nome que essa arquitetura tem é Ports and Adapters. Eu acho que é um nome melhor, porque o hexágono... Você pergunta, putz, por que hexagonal? Eles acharam que era um nome legal, assim, não tem muita explicação. A verdade é que, quando você tem um hexágono, ele é simples de desenhar, e dá para ver que uma coisa que entra ali pode sair por ali, mas, assim, o hexágono não significa muita coisa. A ideia principal mesmo é o Ports and Adapters, então, são a mesma coisa, quando você ouvir falar das coisas. Ela foi criada nos anos 2000, pelo Alistair Cockburn. Aí você fala, cara, por que alguém aqui subiu para falar de uma coisa que foi criada nos anos 2000? É porque a ideia dela é que seja completamente... Você consiga ter uma aplicação que seja desacoplada de tecnologias e frameworks. Então, independente de ela ser de 2000, ela continua super atual, porque ela é desacoplada. A ideia da arquitetura é desacoplada disso. Então, você vai ter a ideia é que você consiga distinguir a parte externa e a parte interna do seu software. Então, a parte interna dela vai ter os casos de uso, o modelo do domínio, isso vai ficar na parte interna, e na parte de fora você vai ter o seu database, você vai ter o seu serviço de mensageria, vai ter suas filas, então isso é a parte externa do seu código, ele faz essa divisão. E para você ter essa como que eu então ligo o mundo interno para o mundo externo para o mundo interno, ou o oposto, né? Como é que do interno eu vou para o externo? Então, a ideia é que você tem as portas, e quem faz a tradução do que passa por ali são os adapters. Então, por isso o nome Ports and Adapters. Outro ponto super importante de a gente saber é que tudo depende do domínio nessa arquitetura, mas o domínio não depende de nada. Então, dado que ele é o core, ele não pode depender de nada, mas todos trabalham para o domínio, né? Então, um exemplo que a gente pode dar disso é que eu tenho teste unitário. E aí eu falo assim... Mais devagar. Eu falo muito rápido, gente, desculpa. Fico nervosa, eu falo rápido. Vou tentar falar mais devagar. Então, um exemplo de teste unitário. Eu vou fazer um teste que eu quero pegar um usuário na minha base e quero saber se o texto está funcionando corretamente. Eu não quero ter que bater no banco de dados para fazer esse teste. Então, eu falo, cara, tem aqui uma variável, um arquivo hard-coded, e eu quero usar ele no meu teste. Para você conseguir fazer isso, a única coisa que você vai ter que fazer é criar um novo adapter. Então, porque na arquitetura, como é que vai rolar? Quando eu estiver fazendo testes, o adapter que vai ser usado é aquele que chama o arquivo hard-coded, e quando eu estiver em produção, o adapter que vai ser usado vai ser aquele que chama o banco de dados. Então, percebam que no meu domínio eu não mudei nenhuma regra, eu só mudei a camada de adapter. Então, esse é um exemplo de que não mudei nada do meu domínio, mas eu mudei uma camada externa e tudo continuou funcionando. Eu não tive que mexer em várias camadas da minha aplicação. O segundo ponto é separar os problemas, porque agora eu vou ter um código de infraestrutura, eu vou ter um código de negócio e um código da aplicação. Só para ter uma noção de código de aplicação, a gente pode pensar no controller, tá? O código da infraestrutura é essa chamada que eu vou fazer. Eu tenho uma chamada HTTP, eu vou escrever numa fila, então esse vai ser o meu código que a gente vai falar de infra. E o código do negócio realmente estão as lógicas, de tipo, olha, o cliente só pode fazer uma compra se ele tiver saldo. Então, essas são as regras de negócio, são as mais importantes. No momento que eu tenho uma arquitetura que eu sei onde cada um desses estão, se eu tenho um problema em um, eu não tenho um problema em outro.
porque eles estão diferentes. Então, até a limitação de um não se torna a limitação de outro. Então, isso que é muito importante, eu separo os problemas. Se hoje eu falo, poxa, hoje eu estou fazendo uma chamada HTTP para conseguir todos os usuários da minha base. Agora não, eu vou publicar um serviço, eu vou publicar uma mensagem numa fila e eu quero que o meu serviço consuma. Eu só vou mexer no código da camada de infraestrutura. Todo o código, o outro não vai ser mexido. Então, isso é uma coisa legal, eu consigo separar os problemas. Tá, então quais são os objetivos quando a gente usa essa arquitetura? O primeiro, então, é a gente ter uma casca para o nosso domínio. Dado que ele é o mais importante, eu quero proteger ele do resto do meu código. Eu quero proteger da parte que mais muda. Então, o meu domínio ele fica longe dessas partes técnicas. Então, eu crio uma casca para ele. Segundo, é simples e seguro de eu trocar de tecnologia, porque usando esse exemplo, eu posso falar, hoje eu não uso fila dos meus serviços, mas eu vou ter que começar a usar. Tá, como é que eu faço essa troca? Cara, vou nessa camada e mudo essa camada. Então, é muito simples de você trocar de tecnologia. Você sabe qual parte do código aquilo está afetando, não está acoplado ao que realmente importa no seu código. Então, quando você tem que fazer um retrabalho, que é tipo trocar de tecnologia, você não vai impactar suas regras de negócio, você vai impactar sua outra camada. Então, falando um pouco mais sobre essas camadas, a gente tem o domain, que é a parte mais interna, e aí ele vai conter o que precisa ser modelado realmente naquele software, quais são as regras, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, eu dei o exemplo, poxa, eu só posso fazer uma compra se eu tiver limite de X, se eu tiver limite de Y, não posso. Aquele usuário, depois de tanto tempo, ele tem que ser, sei lá, parar de receber e-mail, qualquer coisa. Tudo que for regra do meu negócio vai ficar no domínio, né, que é o core. É importante lembrar, está no meio porque é o core. Então, legal. As portas. Para que servem as portas? Elas são a entrada e saída da minha aplicação. Se chega um request HTTP, vai chegar pela porta. Se eu preciso, depois desse request HTTP, bater no meu banco, esse bater no meu banco vai ser feito por uma porta. Ele que vai chamar o meu banco. Então, tudo que o meu domain precisa, ele vai pedir para a porta que vai saber sair e buscar aquilo de alguma forma. Como eu falei, pode ser HTTP, pode ser mensageria, pode ser um outro serviço que eu tenho que bater. Então, a porta ela faz essa comunicação com o mundo externo. E vamos lembrar, isso é importante para o resto da palestra, as portas elas vão ficar na borda da minha aplicação. Então, lá vão entrar, escrever num arquivo, receber uma chamada HTTP, depois eu vou retomar esse conceito, mas vamos lembrar disso, as portas ficam nas bordas da minha aplicação. E se eu sou um ator e eu vou interagir com ela, então, assim, eu sou um script, eu sei que eu tenho que pegar todos os usuários da base que foram criados nesse mês. Para eu começar, eu vou chamar alguma porta. Então, vou chamar um endpoint HTTP, por exemplo. Sempre para eu entrar no meu sistema, o único jeito de eu entrar é via alguma porta. Tá, e qual é o papel dos adapters? Os adapters são responsáveis por conseguir traduzir o que está numa layer para outra layer. Porque, vamos à ideia de microserviços. No microserviços, por exemplo, eu tenho o meu usuário e eu uso o ID em um dos serviços. No outro serviço, eu uso o Customer ID. Mas eu não quero que o meu serviço de Customer ID, quando for fazer uma requisição, tenha que saber que, na verdade, nesse outro é só ID, não é Customer ID. Então, os adapters eles ficam responsáveis por não precisar os atores externos não precisam ter o conhecimento de como funciona. Quando entra os dados, eu vou modificar esses dados para o meu controller ter o que ele espera. Então, os adapters são responsáveis por tratar o dado entre as camadas. Então, a camada vai receber o tipo de dado que ela estava esperando. Então, eu expliquei quais são essas camadas e como que funcionam, então, testes na arquitetura hexagonal. Como eu falei, a ideia é que a arquitetura hexagonal seja dirigida por usuários, programas, testes automatizados, por qualquer um. E quando eu for fazer testes, eu não preciso pensar no meu banco de dados, eu não preciso pensar no outro serviço, eu consigo fazer isso independente das coisas. Então, para você ter uma ideia, você fala, poxa, eu quero fazer teste de integração na arquitetura hexagonal. Como que eu sei quais são os meus fluxos que eu quero falar, putz, eu quero ter 100% dos meus fluxos testados? É só você chamar todas as suas portas. Se elas são o único meio de entrada do seu sistema, elas têm que ser um meio
pelo qual você vai testar os seus fluxos de integração. Nunca se começa um fluxo de integração que não seja por uma porta. Então, no momento que eu falo, quero fazer teste de integração, eu chamo todas as minhas portas. Não, em paralelo, é essa ideia. Então, percebe como fica claro as coisas. Você sabe onde você tem que fazer as chamadas, onde você tem que começar. Outro ponto é que é muito mais simples de você mocar as coisas, porque agora o seu sistema ele é agnóstico do mundo externo. Ele não precisa do database, ele não precisa dessas coisas. Então, quando você vai fazer esses testes, o que você faz é você moca essas dependências. Eu não testo realmente o banco. Eu falo, cara, é muito mais fácil eu criar uma variável, criar um arquivo que tenha 3 usuários e eu teste se o que eu quero testar está funcionando, e não chamar o meu banco. Por que isso é bom? Eu escrevo o teste muito mais rápido, esses testes rodam muito mais rápido. Imagina o tempo de subir um banco e fazer o teste, ou de tipo, nossa, será que é esse jeito que o banco está esperando a chamada? Então, isso demora muito mais para você escrever teste, para você testar o teste. E outro ponto super importante é que você faz o decouple do seu código que realmente importa, de negócio, com o código de infra, por exemplo. Então, hoje, quando eu falo que um cliente ele só pode comprar se ele tiver saldo X, não interessa se o saldo X dele está no banco de dados A ou no banco de dados B. Então, se hoje eu estou usando MySQL, amanhã eu vou usar Postgres, a lógica que eu quero testar é se o cliente só consegue fazer o usuário tendo saldo, consegue fazer a compra tendo saldo X, não importa qual banco que eu estou usando. Então, no momento que você tem essa arquitetura, isso acontece automaticamente. Você já está fazendo o decouple na hora de testar. Então, uma coisa que é uma boa prática, meio que fica enforçada por essa arquitetura. E a outra ideia dela é que você tem injeção de dependências. O que significa ter injeção de dependências? Que tudo que você precisa vai entrar como parâmetro da função. Então, eu falo, tá, eu preciso do banco de dados para salvar o usuário. Então, ele vai, quando eu tiver a função save user, o banco de dados vai ser um parâmetro da minha função e não uma variável global. Aí você pergunta, tá, por que isso facilita o mock? Por que a injeção de dependência facilita as coisas? Na hora que eu vou fazer o teste, quando eu for chamar essa função, eu vou falar, tá, agora eu vou passar o meu arquivo. Ele está esperando o banco de dados, mas eu posso passar meu arquivo. Então, quando você usa a injeção de dependência, seus testes ficam muito mais fáceis. Então, é outro princípio que a gente tem na arquitetura hexagonal. Legal. Então, quais são os benefícios quando você adota essa arquitetura? Você foca no que é mais importante, o que é o seu negócio. Então, ele é o que está protegido, tem a casca para ele. Se as outras coisas mudarem, você não tem que mudar suas regras de negócio. Segundo, ele simplifica a arquitetura. Eu não falei para você usar layers que você acha legal. A gente tem as layers que já são usadas. Então, você não vai começar a criar algumas layers desnecessárias e falar, tá, eu não sei mais onde eu coloco as coisas. Ou você abre o projeto de outra pessoa e fala, nossa, mas que arquitetura que ela está usando. Então, você ganha isso porque você simplifica a arquitetura, porque são essas layers que existem. Muito simples de testar isoladamente, porque você tem injeção de dependência e mocks. Então, com isso, você consegue testar facilmente em isolamento do seu banco de dados, dos seus outros serviços. Ports and adapters, eles são replaceable, então aquela ideia, hoje eu uso banco de dados, no teste eu uso um arquivo, então é muito fácil de você trocar tanto quando você está mudando de ambiente, dev, prog, staging, quando você quer realmente fazer uma refatoração e parar de usar HTTP para usar serviço de mensageria. E dado tudo isso, você ganha. É muito fácil você dar manutenção nesse código. Porque você fala, legal, eu preciso fazer uma mudança na minha regra de negócio. Só vou na minha camada de negócio e faço uma mudança. Putz, eu preciso fazer uma mudança porque não dá mais para usar MySQL, eu preciso usar Postgres. Legal, eu vou na minha camada de infraestrutura e faço essa mudança. E meus testes continuam funcionando. Porque meus testes testam a regra de negócio e não se o MySQL funciona. Então, é muito legal você conseguir... Você ganha isso usando essa arquitetura, por causa desses pontos que eu citei para vocês. Então, é exatamente o que a gente quer. Uma aplicação que seja simples de testar e fácil de fazer ou adicionar coisas ou fazer modificações. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Qual que é o problema dela? Ela não é declarativa. Então, não é assim que eu bato o olho no código, existe uma casca lá e eu não consigo mudar o que está ali dentro. Se você falar, a gente usa arquitetura hexagonal no Nubank, eu vou lá num serviço e falo, eu não vou mandar o banco de dados como parâmetro, eu vou usar ele como variável global. Eu consigo fazer isso. E aí eu não estou fazendo arquitetura hexagonal, eu estou perdendo todos os ganhos dela e aí eu vou ter um código meio misto. Se ninguém, na hora que for revisar meu PR, sacar que eu fiz esse erro, eu não
não está rolando. Então, esse é um dos problemas. É uma arquitetura, ela não tem nada pré-definido, não vai falhar a hora que você for compilar seu código. Então, esse eu vejo como o maior problema. Às vezes, você pode estar seguindo errado, ou entrou alguém novo, não sabia que era para seguir essas práticas. Isso acontece. Legal. Então, eu falei para vocês sobre arquitetura hexagonal, e agora eu vou para a segunda parte, que são testes. Então, o propósito dos seus testes é te dar feedback. Cara, eu quero saber se o meu programa está fazendo o que eu acho que ele deve fazer. Então, esse é o propósito dos testes. E aí, como que eu julgo a qualidade deles? Quais são as coisas que eu posso olhar para saber se meus testes têm qualidade? Então, um dos critérios é a acurácia desse teste. Tem uma hora que ele passa, tem uma hora que ele falha, e, tipo, sem motivo, eu não mudei nada no código, e ele simplesmente parou de funcionar. Falei, cara, será que tem alguma coisa assíncrona que está falhando? Se você tem testes que você não confia neles, porque você fala, puxa, passou todos, aí você rodou de novo, falhou 3. Falei, não mudei nada no código, como que isso aconteceu? Não são testes bons, você não precisa nem ter esses testes, porque se eles não te garantem nada, você não sabe porque eles falham, eles não são acurados. Então, outro ponto eles são acurados, legal. Mas quanto tempo que eu demoro para identificar quando o teste falha? Tá, meu teste falhou. Aonde o meu código falhou? Esse teste é de qual parte do código? Se eu tenho um teste testando 50 linhas, é muito mais difícil de eu saber. Agora, se eu tenho funções granulares, eu vou ter testes granulares. Então, cada teste vai testar uma função. Então, esse é um outro ponto. Quanto menores forem suas funções, mais testes você vai conseguir ter e mais rápido você vai descobrir onde está o problema. Então, o reliable feedback que eu adiantei um pouco, essa ideia. Se eu rodo ele uma vez e na próxima ele falha, ele não é reliable, né? Eu não posso confiar nele. E qual que é o problema disso? O que aconteceu no Nubank? Tem a ideia dos testes end-to-end, né? Então, o que são os testes end-to-end? É quando você realmente testa toda a sua aplicação. Então, imagina que para eu saber se esse usuário tem saldo, eu faço a requisição para um serviço, esse serviço chama outros 3 serviços, aí eles batem em 3 bancos diferentes e me devolvem uma resposta. Quando a gente faz teste end-to-end, a gente não moca nada. A gente realmente faz todo o fluxo. E qual que é o problema disso? Teste end-to-end sempre falha. Cara, não tem. Eu não conheço alguém que fala, eu uso o teste end-to-end, todos eles passam e nunca falham por razões obscuras. Isso, eu nunca ouvi falar nisso. Então, o Google tem até um artigo que chama No More End-to-End Tests, porque eles são super difíceis de dar manutenção. Eles demoram horas / dias para rodarem, dependendo do tamanho da sua aplicação. E por que eles falham? Eles falham por latência de internet, dado que eu realmente faço todo o fluxo. Eles falham porque eu estou com um problema de garbage collection. Eles falham porque eu tenho operações assíncronas e, na hora, um sistema caiu e aí as coisas não estão funcionando. Mais um ponto. Hoje no Nubank a gente está com 200 e poucos engenheiros, e aí a gente se divide em squads. Então, a minha squad tem 3 engenheiros. E aí eu falo, acabei de fazer aqui um pedacinho, mas o meu código para funcionar, ele fala com outros 3 ou 4 serviços. Aí eu quero fazer um teste de integração. Aí eu falo, mas não sou eu que tenho que fazer esse teste, porque tem outros 4 serviços envolvidos. Então, sempre também fica na dúvida. Se eu tenho teste end-to-end, numa grande organização, quem faz esses testes? Porque eles não tocam só no meu serviço. Eles vão tocar em 5, 6, 7 serviços. Então, esse é mais um problema do end-to-end. E aí, no Nubank, a gente chegou na ideia de, cara, acabou o teste end-to-end. Não dá para a gente continuar, mas também não dá para ser radical. Então, dado que a gente tinha todos esses problemas, a gente estava demorando quase dias para rodar testes end-to-end. Daí falha, você fala, vou arrumar uma coisinha aqui e rodar de novo. Não tem como. Então, eu não quero manter testes que não são confiáveis, né? Que é o que eu falei para vocês. Segundo ponto, eu preciso ter testes que sejam confiáveis. Por isso que a gente falou No More End-to-End Tests. A gente manteve eles para fluxos que são extremamente críticos para o nosso cliente. Então, eu não quero mudar como eu cobro o meu cliente não ter um teste end-to-end para isso, porque eles são, em alguma parte, importante, mas se eu tenho um serviço que é simples, eu não vou ter teste end-to-end para ele. Então, se eu tenho um serviço que é um back-office, que faz algum outro fluxo, eu não vou ter. Então, hoje a gente tem pouquíssimos serviços que têm teste end-to-end, logo, eles rodam muito mais rápido, logo, se eu tenho que fazer alguma mudança, eu sei onde está o problema, porque são poucos serviços que estão envolvidos.
E aí a gente falou, tá, vamos começar a usar testes de contrato. Porque o que a gente precisa é validar a conversa entre os serviços. Essa que é a coisa que eu não estou testando em teste unitário, em teste de integração, são as partes que eu não testo. Então, o que falta é validar essa conversa, vamos usar teste de contrato. E uma coisa que eu acho que é legal de pensar é que quando você faz um teste end-to-end, você está testando tudo, né? Como que é a integração desses 15 serviços? Mas não faz sentido, porque assim, você precisa pensar um pouco maior, certo? Agora eu fiz os testes que são do meu serviço, eu fiz o teste unitário, eu fiz o teste de integração, e agora eu preciso fazer o teste se o meu serviço está conversando bem com um outro, 1, 2, que seja, mas não ao mesmo tempo. Então, a ideia é que agora eu vou verificar se 2 unidades funcionam juntos. Então, a ideia é, eu não vou verificar se 15 unidades funcionam junto. Se 2 funcionam junto, aí depois são outras 2. Então, a gente pensa só um pouco maior e não um todo maior. A gente vai validar a conversa entre cada unidade. De 2, pensando, tipo, a cada 2, eu vou verificar se essas 2 funcionam juntos. Então, essa é a ideia. E a gente no Nubank trabalha com microserviços, então, como eu falei, a gente tem mais de 200 engenheiros, muitas squads, muitos serviços. Então, qual que é a ideia? Quando a gente segue VIG, a gente sabe que um serviço vai precisar conversar com o outro. Não existem 300 microserviços que funcionam independentemente. Todos eles se conectam. Então, a gente vai ter o que a gente chama de providers, a gente vai ter o que a gente chama de consumers. Os providers são aqueles que eles vão produzir esses dados, né? E os consumers são os caras que vão pegar esses dados e tentar consumir dentro do serviço deles. Então, para a gente conseguir testar se isso está funcionando, a gente faz o que a gente chama de teste de contrato. Então, a gente vai testar se o que o producer está produzindo, o meu consumer sabe consumir. Então, se ele produz ID e eu estou esperando o customer ID, vai falhar a comunicação. Então, o que a gente faz é testar essa interface entre os 2 serviços. Se ela está falhando, todo o resto vai funcionar. Se ela está funcionando, todo o resto deveria estar testado pelos outros tipos de teste, o de unitário e de integração. Então, é essa ideia. É legal a gente saber que não é 1 para 1, não é assim, vou parar de usar testes de end-to-end e começar a usar teste de contrato e eu estou fazendo o replace de 1 para 1. Isso não é verdade. A verdade é, não dava mais para a gente manter teste end-to-end para todo o Nubank e a gente tinha que ter uma solução. Então, a solução foi começar a usar testes de contratos. Eles estão funcionando super bem. Normalmente, nossos testes end-to-end não pegavam quase nenhum erro, porque a gente já tinha testado todo o fluxo antes. A gente já tinha os testes unitários, os testes de integração. Então, eles tinham um custo altíssimo de serem feitos e de darem manutenção e baixíssimo retorno. Então, é por isso que a gente parou de usar eles para todos os serviços. Então, legal, eu expliquei o porquê o Reliable não combina com o teste end-to-end. Então, quando vocês começarem a fazer teste end-to-end na empresa de vocês, pensem quais são os fluxos cruciais que eu realmente preciso garantir o funcionamento. Só eles vocês usam teste end-to-end e o resto, a comunicação entre os outros serviços, tentem usar os testes de contrato. Legal. Então, o último ponto é a velocidade do feedback que você consegue. Se eu tenho testes, eles demoram 5 horas para rodar, cara, não dá, ninguém consegue produzir desse jeito. Eu tenho que ter um feedback rápido para esse erro ser muito mais barato de eu consertar. Se eu tenho um feedback tão lento dos meus testes, eu não vou mantê-los e eu vou perder muito tempo / dinheiro com eles. Então, para a gente saber, para a gente maximizar o número de testes que a gente tem e maximizar a qualidade deles, a gente tem que pensar nesses 3 pontos. Acurácia, velocidade e confiabilidade desses testes. Tá. E por que eu quero ter um code base que seja altamente testável e que tenha muitos testes, né? Não ser só altamente testável, mas que seja coberto por muitos testes. Primeiro, muito mais seguro de eu mudar alguma coisa. Se eu for mudar alguma coisa nesse code base, eu tenho segurança que os testes vão falhar. Então, mudei tal coisa, falhou os testes. Poxa, estou fazendo alguma coisa errada. O segundo passo, você vai ter um código mais legível e documentado. Pensa que se você não tem documentação nenhuma, mas se você tem teste para todas as suas funções, você sabe o que elas estão testando. Então, quando eu olho para uma função e olho para o teste dela, eu falei, pera, se ela está testando isso, quer dizer que eu espero isso da minha função. Então, é um jeito de você ter uma documentação também. E um ponto que é muito legal pensar cara, imagina que você acabou de contratar um estagiário ou um júnior na sua empresa. E ele chega lá, ele vai ficar morrendo de medo de mexer naquele código, porque ele sabe que aquele código é importante.
Como é que você dá confiança para uma pessoa dessa começar a ter autonomia? Você tem testes na sua aplicação. Então, se ela fizer algum erro, vai falhar os testes. Ela vai falar, opa, não posso subir isso. Quando ela for escrever algum código, ela vai falar, poxa, eu tenho que testar esse código. É assim que eu sei que eu não fiz cagada. Então, eu vou testar esse código. Opa, eu esperei que ele fizesse isso. Ele está fazendo tal, meu teste mostra que ele está fazendo isso. Você dá segurança para a pessoa nova que está entrando na sua equipe. Isso é muito importante. Se você tem uma empresa grande, você quer contratar pessoas, mas você quer que elas tenham segurança para serem independentes. Eu não quero que eu tenha sempre alguém indo falar, cara, não está legal esse código, mas como é que eu sei que eu errei? Como é que eu sei como ele devia funcionar? Então, os testes, eles também te dão essa segurança. Por isso que a gente quer um code base que seja altamente testável. Legal. Agora vamos para a última parte, antes que a gente conseguir fazer o fechamento, que é falar um pouco de programação funcional. Tudo bem que a gente usa Clojure e o que é o paradigma funcional, né? Então, a ideia do paradigma funcional, ele vai ter como base o cálculos lambda, né, que é uma abstração matemática, e ele é um estilo que você vai construir as suas estruturas, os elementos, de um jeito que ele vai tratar a sua computação como funções matemáticas e que ele vai evitar ao máximo que você tenha mudança de estado e dados mutáveis, tá? Não dá para entender quase nada, mas vamos explicar um pouco melhor. Então, a gente tem as funções da matemática, a gente tem aqui, tipo, 2 sets, e a gente sabe que sempre para um input, aquela função vai retornar o mesmo output. É uma função matemática. Não tem tempo envolvido nessa função. Ah, não, se ela estiver no estado X, o input vai gerar outro output. Isso não existe. Então, a ideia da função matemática é que sempre que eu tiver o input do X1, ele vai gerar o Y. Então, essa é a ideia da função matemática. Aí você fala, a gente também tem função na programação. A gente tem método, tem função, tem procedure. Qual que é a diferença? Quando eu tenho isso, eu posso... O que essa minha função pode fazer? A minha função pode escrever num banco de dados, ela pode escrever num arquivo, ela pode ler de um arquivo, ela pode não fazer nada. Eu posso ter uma função que não computa absolutamente nada. Mas... E essas funções que eu falei para vocês, elas não batem com a definição de função da matemática. Porque a função da matemática, um input para um output. E tudo que eu falei para vocês escrever em um arquivo, eu não sei qual que é o output. Se eu fizer 2 vezes, vai ser outra escrita. Então, é diferente o que a gente chama de função em matemática e o que a gente está chamando de função em programação. E a gente fala, como é que eu posso usar essas funções matemáticas, esse conceito, na programação? Então, o que rolou é que o paradigma funcional falou, vou emprestar o conceito de funções matemáticas e vou chamá-las de funções puras. Então, no paradigma funcional, quando a gente fala de funções puras, elas obedecem à ordem do que são funções matemáticas. Logo, para todo input que eu passar para essa função, ela sempre vai gerar o mesmo output. Ela não tem side effect. O que significa eu falar que ela não tem side effect? Que quando eu rodo essa função, ela não vai alterar nada no escopo externo dela. Tudo que essa função faz está dentro do escopo dessa função. Não existe alterar a variável global, não existe ter variável global. Então, a ideia da função pura é essa. Sempre para o mesmo input, o mesmo output, e eu não mudo o estado externo. E... quando a gente pensa em programação funcional, qual que é o nosso objetivo? Como que eu tenho um bom código funcional? O que eu quero fazer é maximizar a quantidade de funções puras. Eu quero ter o máximo de funções puras que eu consigo. Só que a gente sabe que é impossível eu só ter funções puras. Porque se eu só tiver funções puras, cara, esse programa não serve para nada. Porque num programa eu preciso fazer uma requisição, eu preciso escrever no banco de dados, eu preciso escrever num arquivo, ler de um arquivo. Tudo isso não são feitos por funções puras. Então, todos esses tipos de função são funções que a gente chama de impuras, que são as que mexem em estados externos ou elas não garantem que sempre para o input é o mesmo output. Então, vamos lembrar que isso significa enviar e-mail, colocar coisa no banco de dados, escrever. Isso são funções impuras e vamos ter funções impuras em programação funcional. Senão, a gente não teria um programa que fizesse nada, né? Então, o que a gente quer na programação funcional? A gente quer conseguir escrever o nosso código por meio de funções, inputs e outputs. A gente, ao invés de começar a usar objetos, step by step, encapsulamento, isso é o que a gente não quer. A gente quer funções, inputs e outputs. Essa é a ideia que a gente busca em programação funcional. E, além disso, a gente precisa ter dados imutáveis, porque se a gente tem dados imutáveis, a gente garante consistência. O que isso significa? Eu tenho um array e eu quero mudar o valor de uma posição dele.
se eu fizer isso em programação funcional, o que rola? Quando eu for mudar, eu vou, na verdade, criar um novo array, e aí esse array vai ter o valor atualizado. Então, o array que entrou não teve nenhuma mudança, e eu criei um array novo com o dado atualizado. Por isso que a gente fala que os dados são imutáveis. Eu nunca vou mudar aquele array que entrou, eu vou criar um novo para mudar isso. Aí você fala, cara, eu tenho isso, e eu tenho funções puras, que eu sei que sempre que entra uma coisa, sai outra coisa. É muito mais simples de você saber quando está dando algum erro no seu código. Você fala, cara, eu não tenho que debugar para saber, poxa, eu tinha um array, ele passou por 5, 6 funções, mas quem que fez essa cagada nele? Não, porque se eu tenho um array, a cada função foi criado um novo, e eu sei em que momento as coisas erraram. É muito mais simples você debugar seu código, é muito mais simples você entender o que está acontecendo, porque você não muta estado. Mutar estado é um dos maiores problemas que a gente tem em computação. Fica muito complexo você entender em que momento, qual função. Quando você tem ainda estado global, o negócio é bem, bem complicado. E o último ponto que eu quero falar de programação funcional é a ideia de referência transparencial. O que isso significa? Que a parte da esquerda sempre vai ser igual à parte da direita, de uma expressão. E por que isso é bom? Se eu tenho uma função tipo x é igual a best number 299, e o que eu posso fazer, ao invés de chamar essa função, usar x, porque eu sei que eles sempre são iguais. E por que isso é bom? Porque eu não preciso saber o que best number faz para tomar essa decisão. Eu não preciso falar, cara, peraí, mas se eu não chamar best number para caso y, ele vai retornar outro número. Não, eu sempre sei que ele vai retornar a mesma coisa, ele é uma função pura. Então, posso usar x ou ele. E é legal a gente saber que, por exemplo, em Haskell, que é uma linguagem puramente funcional, o igual, ele não significa atribuição. Porque a gente está acostumado que igual, na maioria das linguagens que a gente usa, Python, Ruby, JavaScript, ele significa atribuição. Em Haskell, ele significa igualdade. Então, se eu tenho essa função em Haskell e ela não é pura, meu código não compila. Porque o que eu estou falando para o Haskell é que x é igual a isso, e não que x recebe isso. Então, Haskell é uma linguagem que enforça isso pelo compilador. O compilador vai falhar se isso não significar igual. Então, quando a gente tem programação funcional, a gente também tem essa ideia da referência transparencial. Tudo que está... o símbolo do lado esquerdo é igual à expressão do lado direito, que é também uma coisa que a gente pegou da matemática. Legal. Agora eu vou começar a fechar a palestra, porque eu falei para vocês como que essas 3 coisas funcionam juntas. Essa ideia. Por que eu falei de arquitetura hexagonal, testes e programação funcional? Eu quero explicar o porquê que essas coisas são tão naturais juntas. Então, o primeiro ponto é, coisas que são difíceis em programação orientada a objetos, são fáceis em programação funcional. E o que é? O que eu quero usar de exemplo é ter um codebase altamente testável. Muito difícil em programação orientada a objetos, muito fácil em programação funcional. Por quê? Lembra que eu falei para vocês na arquitetura hexagonal que as nossas portas ficam ficam nas bordas do nosso código? Então, o que acontece? É lá que estão as funções impuras. Lembra que eu falei que as portas, elas recebem a requisição HTTP, elas batem no banco. Então, eu sei que o código que está na borda da arquitetura hexagonal são as funções impuras. E o que é legal que a gente perceber? Que a gente controlou elas. Porque no momento que eu sei onde estão minhas funções impuras, elas estão nas portas. Eu tenho elas controladas, e elas são o meu problema. Eu falei, um dos maiores problemas é a gente ter funções impuras, mas agora eu sei onde elas estão. Elas estão nas bordas da minha arquitetura. E aí, outra coisa que a gente fala, poxa, como que eu tenho um codebase altamente testável? Eu tenho que ter isolamento. O que significa o conceito de isolamento? Que tudo que a função sabe do mundo externo é passada por ela via argumento. Então, tudo que a função sabe do mundo externo é passada por ela via argumento. Isso casa completamente com funções puras. Porque na minha função pura, como eu não posso mutar estado e sempre o que entra é o que tem que sair, o único jeito que isso funcionar é tendo funções puras. Então, quando a gente tem funções puras são um subset de funções que têm isolamento. Então, nem todas as funções que têm isolamento são funções puras, mas todas as funções puras são funções que têm isolamento. E quando eu tenho isolamento, tenho um codebase altamente testável. Aí eu falo, tá, mas por que isolamento é um problema em programação orientada a objetos, né? Porque
isolamento é praticamente o oposto de encapsulamento. Então, no encapsulamento, o objeto sabe todo o estado dele, o mundo externo não sabe sobre ele, e eu só conto sobre mim quando eu explicitamente falo, cara, eu tenho um get aqui, ou eu tenho um setter, e aí você pode mexer ou descobrir o que eu tenho dentro de mim. Então, isso é encapsulamento. Já quando a gente fala de isolamento, a gente fala que uma função não sabe nada do mundo externo. E tudo que eu vou saber do mundo externo vai ser explicitamente imputado em mim. Então, veja que é o oposto. Encapsulamento explicitamente disponível, isolamento explicitamente imputado. E aí, ter funções isoladas em programação orientada a objetos é super complexo. Eu estou falando para vocês que orientação a objetos e encapsulamento é ótimo, e eu estou falando que para você ter um codebase testável, você vai ter que ter isolamento. Você tem que achar a intersecção entre esses dois sets. E você ter que ficar se mantendo em uma intersecção não é nada simples. Então, o que eu falo para você se você se perde nessa intersecção, ou você não está mais fazendo orientação a objetos, você não está tendo mais encapsulamento, ou você não tem mais um codebase testável. Aí você fala, não, cara, mas a minha equipe entende tudo disso, ela sabe quando ela está fazendo tal coisa, aí eu entro de novo no ponto. Entrou uma pessoa nova nessa equipe, entrou um estagiário, entrou um júnior. Cara, ele não vai saber desses conceitos, ele pode cometer algum erro. Então, você está tendo algo super complexo que não vai ser, você não vai conseguir dar manutenção e se manter na intersecção desse set. Então, por isso que é um problema em programação orientada a objetos. Então, como eu comentei, eles são praticamente opostos, e boas práticas em orientação a objetos. Cara, quando você vai ler um livro desse, você tem 500, 600 páginas. Tipo, não é simples manter isso. E aí, quando eu falo que você ainda tem que manter e não manter para ter teste, eu estou te falando para fazer algo muito difícil, que demanda muita experiência. Então, você sempre vai estar andando nessa corda bamba, e se o cara, ou a pessoa mais sênior dessa equipe sair por um tempo, ele pode voltar a encontrar uma bagunça, porque as pessoas não conseguiram manter isso. E a gente não quer algo que seja tão frágil. E aí eu venho com programação funcional e eu falo, cara, isso não é um problema em programação funcional. Porque a gente não tem que ficar em intersecção nenhuma. Eu falei para vocês, as funções puras são um subset das funções que têm... que são isoladas. Então, eu não tenho que me manter em nenhuma corda bamba. É um subset. Sempre que eu fizer funções puras, eu estou seguindo esse padrão. Então, perceba, independente do nível do seu time, qualquer pessoa que está fazendo programação funcional está buscando funções puras. Qualquer pessoa, não estou falando de nível aqui. E aí ela já ganha isso porque ela está fazendo o mínimo de um bom design funcional. E aí o que eu quero mostrar para vocês é como a arquitetura hexagonal é natural quando você usa programação funcional. Eu vou usar um exemplo de Haskell para ficar um pouco mais simples, pode parecer estranho, mas um conceito que eu preciso falar para vocês entenderem, quando eu tenho uma função pura, se ela chama uma função impura, ela não é mais pura. Então, funções puras nunca chamam funções impuras. Mas funções impuras podem chamar funções puras. Então, Haskell. Qual que é o problema de Haskell? Em Haskell, quando você está fazendo uma função, para ele, aquela função é pura. O único jeito de eu escrever uma função impura em Haskell é colocando o tipo de retorno como IO. Aí ele fala, tá. Então, essa função é impura. Tudo bem, eu deixo. Se eu escrevi uma função impura e não declarei como IO, a hora que eu for compilar o meu código, ele vai quebrar. Ele vai falar, cara, aqui tem uma função impura, você não declarou que o tipo dela é IO. O que acontece? Tá, eu só posso escrever funções puras. Se eu for escrever impura, eu tenho que falar. Funções puras não podem chamar funções impuras. Onde que as funções impuras têm que estar? No começo das minhas requisições, dos meus fluxos. Então, em todas as bordas do meu sistema eu tenho funções impuras, porque é o único lugar que elas podem estar, e aí essas funções impuras vão chamando funções puras. Quando eu estou lá no domínio, eu não posso chamar nenhuma função impura, porque funções puras não chamam funções impuras. O que acontece? Se eu programar em Haskell, eu acabei de fazer a arquitetura hexagonal sem querer. Tipo, foi extremamente natural. No momento que eu uso Haskell, eu vou puxar o código impuro para os boundaries, que é exatamente o que a arquitetura hexagonal fala para você fazer. Então,
Eu usei Haskell como exemplo, porque em Clojure, por exemplo, isso não acontece. Em Clojure, o compilador não vai falhar se você fizer isso. Então, é uma conclusão um pouco mais difícil de chegar. Você tem que falar assim, eu quero manter um bom design, e eu vou fazer isso, mas em Haskell não compila o seu código. Então, é uma conclusão mais automática que você consegue chegar. Então, a ideia é que, se eu quero ter um código de programação funcional que tenha um bom design, eu vou usar a arquitetura hexagonal. E simplesmente porque essas coisas casam juntas, assim. Elas não são ligadas, mas no momento que você procura um bom código funcional, isso acontece. Você quer funções impuras estão nos boundaries, você vai ter código altamente testável e essas coisas acontecem naturalmente. E vocês falam, isso é em Haskell. Se eu for programar em Clojure, em Scala, não vai não compilar. Aí tem uma coisa que chama Free Monads. Se alguém tiver curiosidade, pode pesquisar, mas é um tema super complexo, eu não vou entrar nele. Mas se alguém tiver curiosidade de como isso funciona sem ser em Haskell, em outras linguagens funcionais, o termo chama Free Monad. E é isso, gente. Obrigada. A gente está contratando no Nubank. Então, se vocês quiserem trabalhar com a gente, por favor, se apliquem. A gente tem muitas vagas para muitas áreas. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu uso pra caramba o Twitter. Então, se vocês quiserem falar comigo aqui hoje, claro, mas depois, podem manter contato comigo por lá. É isso, gente. Valeu.